Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos aqui trabalhando numa exposição, uma série de sermões no livro do profeta Ageu. E já há um tempo atrás, nós gravamos o primeiro sermão dessa série, no livro do profeta Ageu, todo o capítulo primeiro. E hoje eu vou continuar aqui a exposição do livro desse profeta e eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 9. E depois da leitura, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para nós podermos acompanhar juntos então a exposição do texto. E o que é que nos diz aqui a palavra do Senhor? Diz o seguinte: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Rapidamente, então, antes de entrar na exposição deste texto que nós vemos agora, eu gostaria de ver com você alguns detalhes do sermão anterior, o primeiro sermão dessa série. Nós vimos o seguinte: em primeiro lugar, Deus deseja construir em cada um de nós, como povo da nova aliança em Cristo, um templo para sua habitação e para o louvor da sua glória diante de todo mundo. Sendo assim, quais são as nossas prioridades, as minhas prioridades, as prioridades de cada um de nós? O que colocamos em primeiro lugar? O reino de Deus ou buscamos apenas a nossa vontade, os nossos prazeres individuais, sem nos importarmos com aqueles que são os propósitos de Deus? Eu tenho mais prazer no Senhor ou naquilo que agrada à inclinação da minha carne ao pecado? Então foram esses os pontos que nós tratamos no primeiro sermão da série. E agora, passadas cerca de umas 4 semanas após a primeira mensagem do profeta Ageu, Deus chama novamente o seu povo através do profeta. Havia se passado, como nós vimos no sermão anterior, 16 anos de interrupção desde que o povo havia retornado do cativeiro babilônico em Judá, cativeiro de Judá na Babilônia, e tinham voltado para a região da Judéia e começado a reconstruir o templo de Jerusalém. Por causa de uma série de dificuldades e oposição dos povos adversários, eles pararam o templo e interromperam a reconstrução por 16 anos. Mas agora, com o apelo que o profeta Ageu fez ao povo, as obras tinham recomeçado. Mas com certeza
nas condições em que eles estavam, sempre haveria muitas dificuldades para desanimar o povo. E é isso que eu gostaria de ver um pouco no sermão de hoje. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nos primeiros versículos do capítulo 2, versos de 1 a 3, que diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor, ou seja, o templo que havia sido construído por Salomão quando era rei? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então ele chama o povo a contemplar aquela construção que eles estavam fazendo. Fala assim, olha, o templo que vocês estão construindo agora, comparado com aquele de Salomão, é muito modesto, é muito simples. E seguramente aqueles que voltaram do cativeiro babilônico, os mais antigos, tinham visto o primeiro templo em todo o seu esplendor, como havia sido construído por Salomão. Vamos lá ver o que diz o texto de Esdras, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Com certeza, a perceptível dificuldade da reconstrução estava clara diante dos mais antigos. Eles com certeza julgavam ser praticamente impossível reconstruir o templo com o mesmo esplendor que ele tivera no tempo do rei Salomão. E aí então Deus levanta o profeta Ageu em uma segunda palavra, em uma segunda profecia. Olha só o que diz na continuidade do nosso texto, Ageu capítulo 2, os versos 4 e 5. Palavra de Deus para Zorobabel, para Josué, para todo o povo. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Deus aqui ele está estimulando o povo a não se enfraquecer novamente diante das dificuldades. Por quê? Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. E aí ele chama a memória do povo, no versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o cansaço, e apesar de parecer tão difícil reconstruir um templo como aquele que Salomão havia erguido, Deus estimula e anima o seu povo. Depois de 16 anos de interrupção, qual era a base, qual era o fundamento para que o povo de Deus na Judéia, em Jerusalém especificamente, tivesse tal ânimo? E a base, o alicerce, o fundamento para que esse povo não desanimasse era a declaração do Senhor: Eu estou com vocês, conforme a aliança que Deus havia estabelecido com Israel durante o Êxodo. Onde é que nós temos isso? Temos lá em Êxodo, no capítulo 29, os versos de 44 a 46, que diz a palavra de Deus o seguinte: Deus falando com Moisés: Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. ênfase nesta última frase de Deus. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão
que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, olhem a importância dessa declaração de Deus. Deus está falando aqui nesse texto de Êxodo e ele mantém isso como seu propósito. Ele deseja habitar com o povo que ele havia escolhido, o povo de Israel. E agora, no contexto do retorno da Babilônia, a mesma mensagem, o mesmo propósito, voltado para o remanescente de Judá. Deus quer habitar entre o povo e, portanto, como inclusive nós colocamos no sermão passado, o Templo de Jerusalém era um sinal da habitação de Deus no meio do seu povo. Portanto, mesmo após tantos séculos, mesmo após o cativeiro babilônico, a aliança de Deus com Israel continuava inabalável. A palavra de Deus não muda. Deus continuava com seu povo com o firme propósito de habitar entre eles, e por isso mesmo o povo podia descansar confiadamente em que Deus cumpriria seus propósitos. E a obra teria êxito, apesar de todas as dificuldades, porque essa era a vontade de Deus. Vamos ver aqui que não estão sendo negadas as dificuldades, não estão sendo tratadas como dificuldades corriqueiras, coisa de pouca importância, coisa relativa, que fala, não, mas isso daí é fácil de sobrepujar, de ultrapassar, de vencer. Não, havia dificuldades reais, mas o povo não deveria desanimar em obedecer à voz do Senhor e cumprir os propósitos de Deus através da reconstrução daquele templo. E da mesma forma, o grande Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, reitera a mesma promessa hoje à sua igreja. O texto de Mateus, capítulo 28, os versos de 18 a 20, nos dizem o seguinte: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, o cristianismo verdadeiro, desde o tempo do Senhor Jesus, quando ele começou a proclamar o Evangelho, e através dos seus apóstolos, tem uma mensagem muito clara que permanece sendo rejeitada por um mundo caído e por uma humanidade rebelde. A mensagem do Evangelho até hoje encontra resistência e assim continuará sendo até o fim dos tempos. Porém, é promessa do Senhor para dizer: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Prosseguindo aqui com nossa exposição do texto de Ageu, voltando ao capítulo 2, a partir do versículo 6. Olhem isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara
o Senhor dos Exércitos. E aqui então uma nova profecia é trazida. O Senhor de toda a criação abalaria tudo o que ele havia criado com um novo propósito. Notem que aqui ele fala: farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Ou seja, toda a criação seria abalada no cumprimento do propósito de Deus. E o propósito era que todas as nações, as quais ele também havia criado, participariam da glória do segundo templo, que seria maior do que a glória do primeiro templo. Mas o que nós vemos ali em Mateus? Que o Senhor Jesus declara: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo aquilo que o Senhor faria abalar para cumprir o seu propósito está sob a autoridade suprema de Jesus Cristo. O nosso Criador veio a este mundo, abalando toda a estrutura da sua criação. Um novo templo será construído, e desse novo templo participarão todas as nações da terra. Vejam que é este o sentido da profecia de Ageu. Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 2, os versos de 13 a 22, que dizem o seguinte: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. A este mesmo respeito, o apóstolo Paulo nos instrui através da carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19 até o versículo 22. E Paulo escreve assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, notem que o propósito de Deus é construir na Igreja de Cristo, que é o corpo daqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz através da fé. Ele quer construir em nós um templo para sua habitação por meio do seu Espírito. E ainda, no texto do Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 6, o apóstolo João escreve o seguinte: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É o Senhor resgatando a sua igreja de todas as nações, para que todas as nações façam parte da glória do templo do novo concerto de Deus. Meus irmãos, o que isso traz para nós nos nossos dias hoje? 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, é que a nossa caminhada neste mundo é cheia de dificuldades de todo tipo. E a principal dificuldade que os filhos de Deus enfrentam está no fato de que nós habitamos sim um mundo ainda caído, uma criação que hoje, por conta da queda dos nossos pais, por causa da rebelião humana contra Deus, é uma criação imperfeita, sendo nós mesmos criaturas imperfeitas e pecadoras. Apesar de todos os tropeços que damos ao caminhar para a glória celestial, o Senhor está conosco e diz: não tenham medo. Ele prometeu à sua igreja estar conosco e nós podemos descansar, apesar de tudo que nós vemos, de todas as aflições, todos os contratempos, todas as dificuldades em nós e ao redor de nós, nós devemos descansar na provisão da graça do Senhor, porque a graça do Senhor é capaz de superar todas as dificuldades que há em nós e ao nosso redor. Nisso tem que estar a nossa esperança, porque sem a graça do Senhor não haveria nenhum tipo de esperança real. O outro ponto é que a Igreja de Cristo, nós, os salvos pelo Senhor, somos chamados a testemunhar ao mundo a obra redentora de Jesus, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Seus propósitos para a glória de Deus serão cumpridos e, confiados nisso, nós podemos seguir em frente proclamando o Evangelho, mesmo em meio a tristezas, lutas, rejeição e perseguição. Nós sabemos que no mundo ao nosso redor, nossos irmãos passam por uma série de aflições. Embora aqui no Ocidente nós não tenhamos a mesma perspectiva de perseguição por causa do nome de Cristo, isso na maioria aqui do Ocidente, mas nós sabemos que em outros lugares do planeta Terra, neste mesmo momento, há pessoas perseguidas, presas, difamadas, sofrendo e até sendo mortas. Por quê? Porque não abrem mão da mensagem do Evangelho, porque sabem que ela é a verdade de Deus que prevalecerá sobre toda a criação. E, portanto, são pessoas que mantêm o seu testemunho fiel do Senhor Jesus. Nós sabemos que um dia essa perseguição pode nos atingir de qualquer forma, além de outras dificuldades que nós sempre enfrentamos. Mas, meus irmãos, o ponto fundamental é, da mesma forma como o Senhor prometeu aos retornados do cativeiro babilônico, que estaria com eles
para cumprir os seus propósitos. Através daquele povo, o Senhor está conosco. A Igreja de Cristo e nos chama para continuarmos vivendo e proclamando a graça do Senhor através da mensagem do Evangelho, para que mais nações, mais povos e mais pessoas venham a fazer parte do corpo de Cristo, deste novo templo para a habitação do Senhor que está sendo construído para a glorificação do seu nome até o dia que aquele que está assentado no trono vier e restaurar todas as coisas como ele um dia criou para a sua glória. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.